Olá, minha gente! Tô aqui com a doutora Silvana Chedid, minha ginecologista maravilhosa. Vocês já viram ela aqui no meu canal no YouTube várias vezes. Eu trouxe ela de novo porque eu postei um vídeo esses dias lá no meu Instagram e aqui nos shorts do YouTube também. E deu muita polêmica, foi parar em sites de fofoca. Eu vou deixar rodar o vídeo aí para vocês. Olhem um pouquinho e depois a gente vai falar sobre ele. Ter ou não ter filhos? Eis a questão. Tá acabando meu prazo. Para quem não sabe, quando eu tinha 33 anos, eu guardei meus óvulos para poder escolher ter filhos quando eu quisesse. Agora eu tô com 42, tô muito em dúvida se coloco ou não. Tô muito em dúvida se vou ter ou não. Porque ninguém consegue me explicar o verdadeiro sentido de ter filho, né? Bom, gente, ter ou não ter filhos, eis a questão. Como eu falei no vídeo, né, eu guardei os meus óvulos quando eu vim para São Paulo, quando eu tinha 33 anos, faz bastante tempo. Guardei aqui na clínica da doutora Silvana, ela foi uma indicação do meu irmão, então é uma pessoa de confiança máxima minha aqui em São Paulo. Todos os meus tratamentos ginecológicos também eu faço aqui com ela, então eu já coloquei DIU, né, Papa Nicolau. Desde que eu tirei os óvulos eu faço aqui todos os anos. E hoje eu trouxe ela um pouquinho aqui para falar, porque esse vídeo aí deu muito o que falar. E eu pedi realmente o palpite de vocês, né? O que vocês acham? Tenho filhos ou não tenho? E essa é uma questão que ainda está em pauta lá dentro de casa, na minha vida. Eu trouxe a doutora para tirar algumas dúvidas de vocês em relação a isso, né? Então, doutora, eu queria começar te perguntando, porque tiveram vários comentários, assim, muitos a favor, muitos contra, muitos dizendo, assim, ó, super dividido, né? Ai, tenha, se tem dúvida é porque não tem, não é para ter, muita gente dizendo isso. E muita gente, recebi muitas mensagens assim, ai, Alice, estou na mesma situação que tu. Só que eu não guardei meus óvulos ainda. O que eu faço? Me ajuda, né? O que eu faço? Queria saber de ti, qual é a idade ideal para guardar, até que idade, e se tem possibilidade de pessoas, eu tô com 42 anos, pessoas da minha idade ainda guardar para ter no futuro, assim, não sei se isso é uma possibilidade. Tá. Bom, Alice, queria dizer que eu adoro você, a gente se conhece há 10 anos, é bastante tempo e a gente tem uma relação ótima. E esse tema é um tema muito importante. Na época que a Alice fez o congelamento, há 10 anos atrás, nem era tão comum se falar sobre congelamento de óvulos como é hoje. Hoje já é um assunto que tem sido mais discutido, tem sido mais apresentado. E a grande vantagem de se pensar em congelamento é ter liberdade. A mulher já nasce com o número de óvulos que ela vai ter a vida toda. O que acontece? A cada ciclo menstrual ela vai perdendo esses óvulos, vai perdendo. Isso independente de usar pílula, DIU, essa perda acontece de qualquer maneira, até o momento em que ela entra em menopausa. A idade normal de entrar em menopausa é em torno de 48, 50 anos, às vezes um pouquinho mais, 52, mas conforme a mulher vai ficando mais velha, a quantidade de óvulos vai diminuindo e a qualidade dos óvulos vai diminuindo também. Qual que é a consequência disso? Primeiro que quanto menos óvulos tiver, menor vai ser a probabilidade da mulher engravidar. E conforme ela vai ficando mais velha e a qualidade vai piorando, aumentam alguns riscos, como aborto, perda da gestação e problemas cromossômicos, como por exemplo a síndrome de Down. Então a grande vantagem da mulher pensar em fazer o congelamento quando ela é jovem é justamente permitir que ela possa tomar a decisão de ter ou não filhos no momento em que ela quiser, e no momento em que ela tomar essa decisão, ela ter a oportunidade de ter uma gravidez com menos complicações. Agora, qual que é a idade ideal para a mulher congelar? A gente gosta, né, que a mulher congele até no máximo os 35, um prazo assim em torno de 28, 30 seria o ideal, mas muitas mulheres nessa fase de 28, 30 anos ainda se sentem muito jovens, e os ginecologistas não falam muito sobre esse assunto, mas se você que está nos ouvindo tem 28, 30 anos e acha que esse
é um caminho importante, vale a pena já ir pesquisar, fazer os exames para ver a reserva ovariana e, se for possível, já congelar mais jovem. Até os 35 é o ideal. Depois dos 35 começa a ter uma queda bem importante dos dois fatores, da quantidade e da qualidade. Se a mulher chegar nos 40, 42 anos e não congelou, a chance que ela vai ter de ter um bom resultado com o congelamento desses óvulos é muito baixa. Então, tem que pesar com o ginecologista se vale a pena congelar depois dos 40 ou não. Em geral, a gente não recomenda. Então, a idade ideal é entre 28 e 30 anos, até no máximo 35. Entre os 35 e 40, depois dos exames a gente pode avaliar, depois dos 40 já é uma chance bem menor. Bem menor, tá. Até vou dar uma dica para vocês, gente, que foi o motivo que me fez congelar tão nova. Olha só, meu irmão é ginecologista também, trabalha lá em Porto Alegre, e ele que me deu a dica, porque eu tava com 33 anos e recém tinha começado a namorar o Michael. Se eu namoro o Michael até os 35 e me separo, e aí eu tô com 35 e vou começar uma relação nova ainda depois do 35 e tal, então ele me abriu os olhos nesse sentido, tipo, guarda agora, porque o máximo que vai acontecer é tu ter óvulos novos e jovens mais nova, então isso sempre vai ser positivo. Então eu até queria deixar o recado para vocês, quem tá querendo fazer isso, gente, faz com a doutora Silvana. Faz aqui na clínica dela, é tudo feito por aqui, não precisa, né, ir ao hospital, né? A gente fez tudo por aqui, é um processo fácil. A doutora Silvana traz inovações muito importantes, até aquela questão de não precisar mais inchar, né? Tu quer falar um pouquinho sobre isso para nós? Não, isso é muito legal falar. Eu queria contar para vocês que o ano passado eu fui para o Vietnã, junto com o meu embriologista, aprender uma técnica de amadurecer os óvulos no laboratório sem precisar que a mulher tome as injeções. Essa técnica se chama maturação in vitro. Qual que é a grande vantagem dessa técnica? Primeiro, que fica bem mais barata porque não precisa comprar os medicamentos. Segundo, a mulher não tem que aplicar as injeções, porque a técnica convencional para congelamento de óvulos é uma técnica em que a mulher tem que tomar umas injeçõezinhas. São injeções com uma agulha bem fininha, subcutânea, não dói nada, mas se a gente puder não precisar usar essas injeções, é bem melhor. Essa técnica da maturação in vitro a gente já está fazendo aqui na clínica, e uma boa notícia, Alice, se você me permitir divulgar por aqui, nós temos 20 vagas para fazer a técnica de maturação in vitro aqui na clínica gratuitamente. Então, quem tiver interessada em fazer essa técnica aqui, guardar os seus óvulos sem ter que tomar as injeções, nos procure, nós vamos fazer, claro, exames para saber se você está em condições, né, de ser aceito ou não, mas se for aprovada, a gente está oferecendo o tratamento gratuito para as 20 primeiras pacientes que nos procurarem. Olha isso é genial, maravilhoso. Ó, eu vou deixar o telefone da clínica aqui, vocês já, assim, ó, se vocês têm interesse nisso, vocês já liguem para cá para ser uma dessas 20 participantes aí, porque isso aí vai rapidamente, porque eu tenho certeza que tem muitas mulheres nessa situação querendo. Outra dúvida, doutora, que surgiu bastante em relação ao meu vídeo, né? Muita gente disse assim, todo mundo sabe que nem era uma coisa para tu estar falando, porque gestar aos 40 e poucos anos não é bom, todo mundo sabe que não é indicado, quanto mais velha pior e tal, então nem era uma coisa para tu estar falando aqui. Eu queria que tu trouxesse um pouquinho a tua visão e o limite disso, né, que eu já sei, mas muita gente aí não sabe, mas vamos falar um pouquinho sobre isso. O grande problema da idade é basicamente em relação aos óvulos. A partir do momento que a mulher congelou os seus óvulos, a gestação em si não tem problema em relação à idade, mas é claro, a mulher precisa estar com uma boa condição de saúde. Hoje a gente tem mulheres de 40, 42, 45 anos que têm um peso adequado, fazem atividade física, se preocupam com a alimentação. São mulheres que são absolutamente saudáveis, vide a Cláudia Raia, por exemplo. A Cláudia Raia é uma mulher que engravidou aos 55 anos,
mas é uma mulher que dança, faz atividade física, cuida da sua saúde, Tá ela no peso sabia ideal. que peso ideal, ela sabia que ela não tinha outros problemas de saúde que poderiam complicar a gravidez. Então, a idade isoladamente não é o único fator importante. Às vezes é melhor uma mulher de 42, 44 que está com boa saúde engravidar do que uma de 20 ou 30 que já está obesa, com pressão alta, ou que tem diabetes, que A tem minha outros própria situação, problemas. eu tinha obesidade quando eu guardei os óvulos. Exatamente. E a obesidade é um fator que compromete muito a gravidez. Quando a mulher, por exemplo, precisa perder peso, aí ela já está em torno de 38, 40 anos, quer engravidar, o que a gente recomenda? Congelar os óvulos, fazer uma dieta para perder peso, um tratamento para perder peso. Quando ela tiver com peso melhor, aí ela engravida com os óvulos que foram congelados. Porque a obesidade pode ser um fator que complica a gravidez. Mas a obesidade complica a qualidade de óvulo ou não? Não, Isso é complica, então importante. complica a gravidez. Tá. Então ela pode congelar os seus óvulos, porque assim, tratamento para perder peso leva tempo, ninguém perde peso rapidamente, em poucas semanas. E muitas vezes a gente não pode esperar todas essas semanas que são necessárias para perda de peso, porque a mulher já tem os seus 40 ou 40 e tantos anos. Então, o que a gente recomenda? Congela os óvulos, deixa guardadinhos e aí vai fazer a sua dieta, atividade física, ou às vezes cirurgia. Às vezes a cirurgia é uma opção. Quando tiver com peso adequado, utiliza os óvulos que foram congelados e aí a gravidez tem muito menos complicações. Legal. E uma questão importante, assim, tem quando a mulher vai ficando mais velha, diminui a pega da gravidez, não sei como é que chama isso, né? O fato de engrenar a gravidez. Fala um pouquinho sobre isso pra gente também. Tá certo. O aborto, né, a perda gestacional, o aborto espontâneo, a principal causa é um embrião de má qualidade que foi formado por óvulos de má qualidade. Então, a principal causa de aborto é a alteração cromossômica nos embriões. Se a mulher congelou os óvulos quando era jovem e os óvulos, obviamente, de qualidade melhor, o risco de abortamento também vai ser muito menor quando ela engravidar. Mais uma vantagem do congelamento dos óvulos. O útero, ele não fica velho no sentido de, tem 40, 42 anos, vai abortar porque o útero ficou velho. Não. Se for abortar, é porque o embrião é de má qualidade. Perfeito. Essa é a principal causa de abortamento. Vamos entrar um pouquinho num assunto que diz respeito ao doutor, meu excelentíssimo marido Michael, que ele não tá com espermograma bom, isso a gente até já falou aqui no ano passado. Então, ele produz menos quantidade e com a motilidade ruim. Como que a gente vai fazer para os embriões estarem de boa qualidade com o fator masculino, da parte dele? Isso é muito importante. Todo casal que quer engravidar tem que ver o casal. Não é só a mulher que tem que passar pelo seu check-up, o homem também tem que fazer o check-up. E o espermograma é um exame super simples para o homem colher, né? É por masturbação, não dói nada. E o espermograma dá muitas informações sobre a fertilidade do homem. Quando a gente encontra um espermograma alterado, o que a gente tem que fazer? Primeiro, tentar descobrir a causa. Será que esse homem está com algum problema hormonal? Homem com sobrepeso pode ter uma piora da qualidade do espermatozoide? Homem fumante? Homem que usa, por exemplo, os anabolizantes nas academias? Infelizmente, a prática de uso de anabolizantes para ganhar massa muscular, que se faz muito nas academias, pode zerar os espermatozoides no espermograma. Então, a gente tem que tentar descobrir a causa. Só para deixar registrado que a gente já investigou o Michael e não tem nenhum desses problemas. Então, pode ser por fatores exatamente, da sorte. A gente investigar tudo. Quando a gente não descobre a causa, a gente tem que realmente ir para a fertilização in vitro. Então, veja, se a Alice não tivesse congelado os óvulos quando ela tinha 32 anos, ela ia querer ter filhos com o Michael agora. Íamos fazer o espermograma, íamos descobrir um espermograma alterado.
íamos indicar a fertilização in vitro. As chances de sucesso da fertilização in vitro Hoje. com os óvulos de 42 anos seriam 10 vezes menores do que com os óvulos que foram congelados aos 32. Então, essa é mais uma grande vantagem. Não, totalmente. Mas e aquela pergunta, assim, como que a gente vai investigar para saber se o embrião vai ser saudável, vai ser muito bom? Como é que se faz isso? Então, é assim, temos os óvulos congelados, ou se a mulher não congelou, a gente vai obter os óvulos a fresco, fertilizamos com os espermatozoides do parceiro, ou aquelas mulheres que não têm parceiro, podem engravidar com sêmen de doador, comprando amostra de sêmen em banco de sêmen. No Brasil é permitido isso? É permitido, não é permitido, tanto doação de óvulos como doação de esperma é permitido, tem que ser anônimo, então a pessoa que recebe não sabe a identidade de quem doou e vice-versa. E aí fertilizamos os óvulos, os embriões ficam em cultura no laboratório. Antes de colocar os embriões dentro do útero, é possível fazer uma biópsia nesses embriões, retirar algumas células dos embriões. Isso eu quero muito fazer. E essas células vão nos dizer se o embrião é normal, se não é normal. E aí, claro que a gente só vai escolher para transferir de volta para o útero aqueles que são normais. Perfeito. Quando o homem, a gente vê muito na internet, muitas informações, muitas são verdades, outras não, né? E está se falando muito nessa história do espermatozoide, quanto mais velho tem mais chance de autismo ou nada a ver? Olha, antigamente só se estudava a idade da mulher e no final a mulher que acabava tendo toda a culpa. Hoje, trabalhos científicos mais recentes mostram que existe um impacto negativo da idade do homem sobre a qualidade dos embriões. Só que assim, mesmo esse impacto negativo, o homem tem uma vida reprodutiva mais longa do que a mulher. Essa piora na qualidade dos espermatozoides vai começar só a partir dos 45, 50 anos e se acentuar em torno dos 70 anos. Mas a gente sabe que homens acima de 45, 50 anos já têm repercussões negativas, né, sobre os embriões. O autismo, que é uma coisa que todo mundo pergunta, né, como evitar um bebê com autismo? O autismo é uma doença que não depende apenas de um gene alterado, não depende de um único fator. E é uma doença que tem todo um espectro, existem diferentes graus de gravidade no autismo. Então, a gente não tem hoje um único gene, um único fator que cause o autismo e, portanto, não tem como pesquisar. Mas a idade do homem, de um modo geral, tem um impacto negativo na qualidade dos embriões, mas começa mais tarde, né? A mulher já começa a ter uma perda da qualidade dos óvulos a partir dos 28, 35 anos. O homem começa a partir dos 45. Tá. E o fato, por exemplo, do Michael, que tá com a quantidade, não tá com a quantidade boa e a motilidade não tá boa também, isso influencia em tudo, assim? Não. Fazendo a fertilização in vitro, os procedimentos que a gente usa no laboratório, nós temos técnicas que são capazes de melhorar a qualidade dos espermatozoides e compensar essas deficiências que a gente encontrou no exame. Mas por isso que precisa fazer a fertilização in vitro. Uma gravidez espontânea seria muito difícil, né, acontecer. Sim. Doutora, eu amei essa conversa, eu tenho certeza que ela vai ser de muita utilidade para muita gente que está assistindo. A doutora Silvana tem a minha total indicação, minha total confiança, gente. Então, se vocês precisarem de qualquer serviço ginecológico aqui em São Paulo, eu vou deixar os contatos dela aqui. 20 vagas aí para quem está querendo guardar os óvulos, né? Como é que chama o processo? Maturação in vitro. Fazer a maturação in vitro. Então, aproveitem essa oportunidade e já conheçam a clínica, tudo que a doutora faz aqui, tudo que ela oferece é de extrema qualidade. Muita coisa ela consegue fazer aqui, porque são muitos equipamentos, muita pesquisa, muita tecnologia. Então, é tudo extremamente tecnológico aqui na clínica. E muito obrigada, Obrigada, amei. Alice, adorei falar com você. Só uma última palavra sobre esse projeto da maturação in vitro.
As melhores candidatas para esse processo são as mulheres que têm ovários policísticos. Então, se você sabe que você tem ovários policísticos, mais uma indicação para fazer essa técnica da maturação in vitro, que é uma técnica super moderna e que já tem várias crianças nascidas no mundo saudáveis, e a gente quer expandir isso aqui no Brasil. Ai, que legal! Adorei, muito obrigada. Obrigada, Todos os Alice. contatos da doutora Silvana estão aqui. Um beijo e até o próximo!